Olá pessoal, eu sou Judécio Trindade, aqui da Vital Treino Consultoria em Exercício Físico e vamos para mais um bate-papo sobre exercício e saúde. E o papo de hoje vai ser exercício e câncer. Fica comigo. Então galera, esse nosso papo vai estar sendo embasado nesse referencial aqui, ó. Exercícios na saúde e na doença, da editora Manoli, publicado em 2010. E também nesse mais recente trabalho aqui, Atividade Física e Câncer, recomendações para prevenção e controle, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Isso foi publicado agora em 2022, bem recente. Então, as recomendações de atividade física para quem paciente oncológico. É difícil definir, como o câncer como uma única doença, porque tem aproximadamente 200 tipos de neoplasias, Então, não é uma única doença. As células cancerosas, elas têm a habilidade de proliferar, ou seja, de fazer metástase, de se alojar em outros órgãos e ali se instalar e provocar o tumor. A classificação é de acordo com a célula e local de origem. Então, existem os carcinomas e os sarcomas. Os carcinomas, eles têm mais assim origem no tecido da pele, nas glândulas, na mucosa. Já os sarcomas, na parte do tecido gorduroso, nos músculos e ossos. Então, a gente tem aqui, alguns fatores de incidência, de câncer. Tabagismo, álcool, poeira inorgânica, solventes, radiação ionizante, exposição ao sol, infecções virais, papiloma vírus humanos ou HPV, vírus C da hepatite, que provoca a hepatocarcinomas e a genética familiar. Então, ou seja, esses fatores aqui aumentam a incidência de a pessoa ter câncer. Então, se tiver esse comportamento aqui, tiver esses fatores, provavelmente a probabilidade de ter um câncer é maior. Prevenção primária, uma alimentação. Então, a alimentação está associada com alguns tipos de câncer. Então, uma péssima alimentação, às vezes, ocasiona alguns tipos de câncer. Mas também ela funciona como agente protetor. Uma boa alimentação protege. A questão da pessoa com obesidade. Tem risco aumentado para tumores de mama, colo e reto, esôfago, fígado, bexiga, pâncreas, rim e útero. Então, ou seja, quanto mais a pessoa tem obesidade, mais os riscos de ter esses tumores nesses órgãos aqui. A atividade física, ela funciona por controlar o ganho de peso, ela diminui o risco de desenvolver a doença. Então, se a pessoa fizer essa prevenção primária, ter uma boa alimentação, prevenir o excesso de peso com atividade física, a probabilidade, o risco de desenvolver o câncer diminui. O exercício físico e o câncer de mama. Então, o exercício tem um importante papel na prevenção, no tratamento e no acompanhamento do câncer. Então, ou seja, no tratamento, no acompanhamento do câncer. Ou seja, mulheres com ganho de peso, após tratamento, têm maiores taxas de recidiva, ou seja, de recaída e de morte. Então, também tem maiores riscos de doenças cardiovasculares. O exercício físico regular ele diminui as taxas de complicações cardíacas. Então, quanto mais ativa a mulher em tratamento de câncer, ela diminui as complicações de risco cardíaco. Mamografia é fundamental após os 40 anos, a melhor prevenção secundária. E mulheres com alto risco, para desenvolver a doença, se faz uso de bloqueadores de atividade estrogênica, feno e haloxifeno, pode diminuir o risco. Então, isso tem que ser com orientação médica. Isso e câncer de próstata, ou seja, mais direcionado aos homens. Os estudos eles não mostraram relação entre obesidade e atividade física, ou seja, os estudos que foram feitos com os homens, se o risco de câncer para quem é mais gordo, para quem tem mais nível de atividade física, não mostrou relação nenhuma. Mas tem um estudo que mostrou que pacientes obesos, pacientes com câncer de próstata obesos,
eles têm maiores taxas de mortalidade. Então, ter o câncer, está obeso, ter o câncer de próstata e está obeso, o risco maior de mortalidade. Então, tem outro estudo que também observou aqui maior recidiva, ou seja, bioquímica em pacientes obesos submetidos a prostatectomia, ou seja, fez a retirada da próstata, mas teve uma recidiva, uma recaída bioquímica se o paciente era obeso. O diagnóstico precoce, né, a partir dos 50 anos, fazer o toque retal anual e dosagem de antígeno específico da prostática, ou seja, o PSA, são também para diagnosticar e fazer a prevenção. Casos detectados em fases iniciais estão associados a um melhor prognóstico. Então, fez os exames, diagnosticou cedo, o prognóstico de tratamento de cura é melhor. As considerações finais. Então, atualmente, é crescente o número de estudos relacionados a câncer e exercício, ou seja, tem muita pesquisa relacionando a prática de exercício físico com tratamento de câncer. As evidências científicas mostram que a atividade física é uma forma primária de prevenção, ou seja, fazer exercício físico é uma forma primária, é fundamental na prevenção do câncer. Aumento do peso está associado ao risco de câncer em órgãos específicos, tipo aquele que nós vimos, esôfago, fígado, rim, próstata e tudo mais. Pessoas com diagnóstico tendem a reduzir suas atividades físicas durante o tratamento. Então, a pessoa soube que está com câncer e começa a parar a atividade física, porque os sintomas também, né? Fadiga, aquelas coisas tudinho que tem, até mesmo aquela parte da saber de que tem câncer, né? Entra no estado de depressão, então parece que o mundo caiu. Aí tem que procurar ajuda mesmo para poder fazer o tratamento. É uma doença sistêmica que necessita de tratamento interdisciplinar. Aí entra o fisioterapeuta, entra o nutricionista, entra o educador físico, entra os médicos especialistas. Então, ou seja, é uma doença sistêmica. O tratamento do câncer é multidisciplinar. Não é só com o médico que se resolve. Tem que procurar um nutricionista, um fisioterapeuta, tem que procurar um educador físico para poder fazer um contra-ataque efetivo no tratamento do câncer. Se você quer fazer um acompanhamento de atividade física no seu tratamento oncológico, venha conversar comigo aqui na Vital Treino Consultoria em Exercício Físico, que eu posso lhe ajudar. Contato, então, fique à vontade, venha, faça a sua atividade física com segurança, venha, converse comigo, que eu posso lhe ajudar no seu treinamento, para ajudar no seu tratamento oncológico, tá?